Vivemos dias em que muitos perguntam: onde estão os homens? Onde estão os crentes comprometidos? Onde está a igreja bíblica? Mas talvez a pergunta mais importante seja outra: de onde virá a força para permanecer fiel em tempos difíceis? A resposta não está em personalidade forte, carisma ou capacidade humana. A verdadeira força vem do Espírito Santo. Marcos nos apresenta uma sequência impressionante da vida de Jesus. O evangelista usa constantemente a palavra imediatamente. Cristo está ensinando, curando, expulsando demônios, alimentando multidões, servindo sem cessar. Mas há algo extraordinário em Marcos capítulo 1. Depois de um dia inteiro de ministério, quando todos ainda o procuravam, Jesus se levanta de madrugada, enquanto ainda estava escuro. Vai para um lugar solitário e ali ora. Aquele que sustentava todos precisava estar em comunhão com o Pai. E se o Filho de Deus viveu assim, quanto mais nós. Em primeiro lugar, a maior necessidade não era a multidão, mas a presença do Pai. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. A cidade inteira estava à porta. Os enfermos chegavam, os endemoniados eram trazidos. As necessidades eram infinitas, mas Jesus não disse: estou muito ocupado para orar. Pelo contrário, quanto maior a demanda, mais necessária se tornava a comunhão com Deus. Muitas vezes fazemos exatamente o contrário. Quando estamos ocupados, abandonamos a oração. Jesus nos ensina que a obra de Deus nunca pode substituir o Deus da obra. Não existe poder sem comunhão. Não existe perseverança sem oração. Não existe vida espiritual forte longe da presença do Senhor. Em segundo lugar, homens fortes não são os fortes na carne, mas os fortalecidos pelo Espírito. Nossa geração exalta homens fortes de aparência, na influência e na personalidade, mas Deus procura homens fortes em oração. Jesus não viveu independente do Pai. Ele se submeteu completamente à vontade de Deus e realizou seu ministério no poder do Espírito Santo. Em Lucas 24:49 ele diz: ficai na cidade até que do alto sejais revestido do poder. A igreja não avança pela força humana. Famílias não são restauradas pela força humana. Pecados não são vencidos pela força humana. É o Espírito Santo quem capacita. Precisamos de menos confiança em nós mesmos e mais dependência do Senhor. Menos de nós, mais de Cristo. Em terceiro lugar, Deus ainda age através de homens e mulheres de oração. Lutero dizia: tenho tanto a fazer hoje que preciso passar as primeiras horas em oração. Jonathan Edwards foi um gigante da teologia, porque era um homem de comunhão com Deus. David Brainerd marcou gerações porque conhecia a presença do Senhor. Tiago diz: não tendes porque não pedis.
Jesus ensinou em Lucas 18:1: importa orar sempre e nunca desfalecer. Quantas muralhas existem diante de nós? Quantos filhos precisam ser alcançados? Quantos casamentos precisam ser restaurados? Quantas almas precisam ouvir o Evangelho? A resposta continua sendo a mesma. Ore, permaneça, não desista, viva diante da face de Deus. Simão chegou e disse: todos te buscam, mas antes de ouvir a voz dos homens, Jesus já havia ouvido a voz do Pai. É assim que homens e mulheres de Deus são fortalecidos, não por personalidade, não por recursos, não por estratégias, mas pelo Espírito Santo. Se queremos uma igreja forte, famílias fortes e uma geração fiel, precisamos voltar ao lugar secreto. Porque aqueles que vivem diante de Deus encontram forças para viver diante dos homens. O mundo não precisa de cristãos fortes na carne. O mundo precisa de homens e mulheres fortalecidos pelo Espírito. Amém e amém.